Quantos estão felizes de estar na presença de Deus? Amém. Aleluias. É de extrema importância que estejamos felizes, amém? Pois muitos dos antigos queriam estar ou ter este privilégio que hoje nós temos de podermos nos assentar, ouvir a mensagem, irmos para os nossos lares sem nenhuma preocupação, amém? Exterior, me refiro a ser penalizado por estar servindo a Deus. Nós não temos tal preocupação e devemos nós estarmos alegres, amém, com isto. Vamos ler uma escritura no livro de Gênesis, capítulo 2. Louvado seja Deus. Vamos ler o capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, ou dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém. Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Pai, por mais esta oportunidade, Deus, de estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa dar-nos entendimento, Deus, que o Senhor possa esclarecer a Tua palavra para nós, que se renova a cada dia, Deus. Muito obrigada por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por mais que sejam as tentações grandes em nossas vidas, mentes e corações, o Senhor tem nos dado vitória, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais este momento de podermos cultuar o Teu santo nome. Obrigado por tudo. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus seja louvado, amém? Bem, irmãos, a escritura aqui, creio que é conhecida por todos nós, né? Deus, Ele tende a revelar, a mostrar, amém? Aquilo que apraz o seu coração. Muito embora muitos, às vezes, não damos ouvidos àquilo que Ele quer nos passar, aquilo que Ele quer que façamos, que venhamos seguir, né? Parece muito das vezes uma ordenança de Deus, algo
para muitos se perguntarem, por que devo fazer isto? Né? Quero falar aqui sobre o tema, dai ouvidos ao que falo, amém? Amém. Dai ouvidos ao que falo, né? É uma expressão muito clara, dar ouvidos ao que ele tende a falar, né? Dar ouvidos é muito mais do que apenas escutar. Dar ouvidos é estar atento e seguir à risca aquilo que ele tem falado. Só que para muitos é difícil seguir aquilo que ele tem falado, né? Em nossos dias, nós sabemos a dureza do coração, até mesmo dos nossos corações, muitas das vezes, né? Às vezes Deus falando algo parece ser difícil de aceitação. A questão aqui é que Eva, ela recebeu uma ordenança direta de Deus. Ela recebeu uma ordenança direta ali do seu esposo também. Ela recebeu uma ordenança direta. Só que ela não deu ouvidos àquilo que ela tinha escutado. Pois se ela tivesse dado ouvido, não teria desobedecido aquilo que foi falado a ela. A serpente chega a dizer, foi isto que Deus te disse? Ela disse, não, de toda árvore poderíamos comer, menos desta, que está no jardim, no centro do jardim. Mas por que Eva em si não deu ouvidos a isto? Tendo a crer que pela dureza de seu coração, de não querer dar ouvidos àquilo que foi falado, atender aquilo que foi explícito ali por Deus, para que ela seguisse a risca. Por quê? Porque muitas das vezes nos parece melhor ouvir aquilo que queremos ouvir. Sabe, Eva, ou a serpente chegou a ela ali, não precisou de muitas palavras, não precisou de muito diálogo, não. Uma pequena questionamento que ela fez ali, que a serpente fez ali, foi o suficiente para Eva cair. Foi o suficiente para Eva desobedecer. E o porquê? Porque ela não queria ouvir aquilo que ela ouviu de Deus. Ela queria ouvir uma outra resposta. Ela queria ouvir Deus falar, coma de toda árvore que há no jardim. Era isso que ela queria ouvir dentro do seu coração. Por isso ela se deu de tão fácil a seguir a sedução que foi dada ali pela serpente. Porque a serpente falou algo que ela queria ouvir. A serpente falou algo que ela desejava ouvir ali. A serpente falou algo que estava plantado em seu coração já fazer, porque havia uma certa desobediência em seus sentidos, em seu coração. Dai ouvidos ao que falo. Jesus vinha nos dizer, arrependei-vos a cada um de vós, e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é Atos 2:38. Só que nem todos querem ouvir esta verdade. A palavra vem nos dizer, sede santo como eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver, só que não é isso que a maioria quer ouvir. O que a maioria quer ouvir é, vai, viva a vida da maneira que você bem apraz, que bem apraz o teu coração. Sabe, muitas das vezes, não queremos ouvir uma repreensão de Deus. Muitas das vezes não queremos atender a uma chamada, a um aconselhamento de Deus para as nossas vidas. Às vezes perguntamos algo a alguém,
e queremos uma resposta igual ao que estava em nossos pensamentos, igual ao que estava em nosso coração. Às vezes você espera ouvir um ide de Deus, um ide daquele a quem você está perguntando, e quando não é a verdade, ou não é o que Deus quer para você, não é o que Deus quer. Só que Eva fez diferente, porque estava em seu coração seguir um outro trajeto para a sua vida. Havia uma sedição, uma sede por algo que não era para ela. Às vezes ouvimos algo, uma mensagem, uma palavra, e não queremos aceitar isto, porque queremos ouvir algo diferente. Por isso que no tempo em que nós estamos vivendo, muitos seguem pelos seus próprios caminhos. Eva, ali, como todos nós sabemos, tipo da igreja. E Adão, como nós sabemos, tipo de Cristo. Havia ali uma desobediência, ela queria ouvir algo que atentasse ou preenchesse o seu coração, e é o que está havendo no tempo do fim, no tempo de hoje, no coração de muitos da igreja. Às vezes queremos ouvir algo que nos emotiva, queremos ouvir algo, uma mensagem que nos diz que estamos certos. Queremos ouvir alguma mensagem que diga, é desta forma, você está muito bem. E quando ouvimos ao contrário disso, nos rebeliamos contra aquilo que havia nos ordenado antes. Foi o que aconteceu com Eva. Ela desobedeceu. Muitos no tempo do fim, de maneira sem, inconscientemente falando, estão desobedecendo, estamos muitas das vezes desobedecendo e saindo do padrão a qual Deus quer para nós. A qual Deus quer para nós. A mensagem das virgens nécias eram 5 loucas e 5 prudentes. 5 buscavam o azeite, 5 não buscavam o azeite. 5 seguia a risca, dava ouvidos ao que o mestre dizia, ou que o mestre disse. Certa feita, Jesus questionado, disseram para ele, por que Messias, por que mestre? Os seguidores de saduceus, fariseus jejuam, e os teus seguidores, os teus discípulos não jejuam, não buscam. Ali, ele disse, haverá um tempo em que o noivo será tirado. E quando o noivo ser tirado, então eles clamarão, então eles jejuarão. O noivo foi tirado, o povo começou a dedicar-se em oração e jejum e tudo mais. Só que estamos vivendo em um tempo em que poucas pessoas buscam isto. Porque não estão dando ouvido ao que ele falou. Estamos vivendo em um tempo em que muitos não têm seguido mais aquilo que ele disse que deveríamos fazer. E assim como Eva, aquela igreja, ela caiu, no tempo do fim, haveria uma igreja que cairia, que sairia da presença de Deus. Mas assim como houve Adão ali, que tomou sobre si os pecados de Eva, a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,14, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, Eva caiu, Eva pecou, mas Adão, ele não caiu, ele não transgrediu. Por quê? Eva foi quem deu a atenção ali ao que a serpente falou.
Eva caiu, a igreja caiu. E aqui está retratado o plano da redenção. Aqui está retratado a redenção de Deus para a igreja. A igreja que uma vez caiu, houve-se um Adão que redimiu aquela igreja. Para o tempo do fim, há um Adão que levantará e redimirá a igreja, que é Cristo Jesus. Este Adão, não havia pecado, não há pecado nele, em Cristo Jesus. Jesus disse: ouve de mim, que eu sou manso e puro de coração. Ouve de mim, mas poucos são os que dão a atenção ao que ele fala. Ele diz não à vaidade, e nós caímos às vezes na vaidade. Ele diz não à mentira, e às vezes caímos em mentira. Ele diz não ao pecado, e às vezes caímos no pecado. E ele diz: arrependei-vos a cada um de vós. Ou seja, há um arrependimento para aqueles que querem arrependimento. Há perdão para aqueles que querem se arrepender. Quando ouvimos Ele, quando damos atenção ao que Ele tem a falar, quando nós damos atenção, Jesus diz, aqui nas cartas de 2 Coríntios 11:3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma forma os vossos sentidos. Os vossos sentidos sejam enganados e saiam da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ou seja, há um temor de Deus, que os nossos sentidos se percam, se corrompam. Todos nós sabemos os 5 sentidos que nós temos. Ele diz: sede santo como eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Só que poucos são os que dão atenção a isso. São poucos os que dão atenção a isso. Às vezes ouvimos um pregador falar e dizer que o tempo do fim está se aproximando. Dentro da nossa mente míope, curta, vemos aquilo ali como uma imagem passageira, algo que foi tirado ali, mas nós não sentimos, não conseguimos sentir a dor do que é ficar no arrebatamento. Às vezes não sabemos o sentimento de que é perder o ente querido ali. Não temos este sentimento. Vai ser um sentimento bem parecido como este. Sabe, Jesus vir, levar a sua noiva e alguns ficarem, por não darem atenção, por não darem ouvidos àquilo que ele tem falado. Porque para Eva, naquele momento, ela queria ouvir algo diferente. Ela não queria ouvir aquilo que Deus tinha falado. Aconteceu a mesma coisa com Acabe, com Josafá. Sabe, Acabe chamou Josafá e disse: você vai à guerra comigo? Ele disse: sim, eu vou. Mas eu quero consultar logo a Deus, saber se Deus está à frente. Havia um homem espiritual, havia um homem que queria ouvir a voz de Deus ali. Ele disse: eu quero ouvir o que Deus tem a falar. Acabe disse: venha cá, eu te mostrarei. Havia 400 profetas. 400 profetas falando a mesma língua. Falando a mesma coisa, dizendo: vai que você vai ser vitorioso, vai que você vai conseguir, vai desta forma, e daquilo e aquilo outro, e aquilo agradava o coração de Acabe. Aquilo estava agradando o coração de Acabe. Mas para aí, Josafá disse: não tem mais nenhum outro profeta. Ele disse: tem um, Micaías. Mas eu não gosto muito de ouvir aquele profeta. Eu não gosto de ouvir ele,
porque ele só fala ao contrário daquilo que eu quero ouvir. Ele fala tudo diferente daquilo que o desejo do meu coração quer. Sabe, o mundo, às vezes, só fala o que não apraz a tua alma. O pecado, a carnificina e tudo que é de errado está te chamando, está querendo agradar o teu eu natural. Mas você não pode dar ouvido a isto. Você não pode dar ouvido a essas coisas. A carne, a sua mente. A palavra de Deus nos diz que é uma briga constante entre o espírito e a carne. Mas ali Acabe, ele agradava o coração dele o pecado, agradava o coração dele ouvir a avareza de seu coração, aquilo que estava dentro, no íntimo da sua alma. Sabe, às vezes, queremos ouvir coisas boas apenas. Ali, botar em um programa de TV, ouvir uma mensagem ali que faça nos rir, que faça nos alegrarmos, que faça elogiar o nosso ego, o nosso eu, a nossa natureza, e nos fazermos pensar que estamos corretos. Às vezes queremos ouvir mensagens nesse sentido, e dizer que estamos certos, que estamos no caminho correto, e uma repreensão não é bem vista por muitos de nós. Era o caso de Acabe. Josafá disse: não, eu quero ouvir o que este outro profeta tem a dizer. Eu quero ouvir o que ele tem a falar para mim também. E eles chamaram ele. E antes que ele entrasse na presença de Josafá, ele foi tentado ser induzido a falar o que era errado, da vontade de Deus. E ele disse: olha, todos os profetas estão falando isso e aquilo outro. Você tem que falar conforme o que nós estamos falando. E ele disse: não, se Deus me falar, eu falarei aquilo que o Senhor tem a falar. Ou seja, ele não tinha acordo com o mundo, ele não tinha um acomodismo com o mundo, não havia uma conexão dele para com o mundo. É o que deve haver em nossos corações no tempo do fim. É o que tem que haver em nossas vidas. Não pode haver um pacto com o pecado. Não pode haver um pacto com aquilo que o irmão Geneilton falou, de tirarmos a atmosfera fria. Não podemos ter um acordo com a atmosfera fria, com algo natural, não, mas sim com algo espiritual, algo sobrenatural, algo que irrompa até os céus. E ali aquele profeta entrou na presença dele. E ele perguntou: iremos à guerra? E ele disse: se vocês forem, vocês morrerão. Se vocês forem, vocês morrerão. Sabe, há momentos que Deus quer que a gente pare um pouco. Há momentos que Deus diz para a gente: acalma, espera, aquieta teu coração. Às vezes o alvoroço do dia a dia, as preocupações, a angústia, aquela agitação dentro da gente, é algo tão grande, a gente tenta se concentrar, tenta ler, tenta meditar, tenta fazer isso ou aquilo outro, e Deus diz apenas: acalme, te acalma, aquieta-te, aquieta tua mente, aquieta teu coração, descansa na palavra, descansa aqui. Sabe, e ele disse: se vocês forem, vocês morrerão. Ele ouviu algo diferente de tudo o que ele tinha ouvido durante aquele dia. Sabe, o mundo religioso tem muitas fé, muitas igrejas, ali, uma apontando para isso, outra apontando para aquilo outro, cada uma puxando para um lado, querendo conduzir e induzir ao erro. E o que temos que fazer? Aquietar o nosso coração, esperar no Senhor e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Eu irei ou eu não irei? E o profeta e Acabe olhou para ele e disse: agora tu ficarás trancafiado, ficará preso, comerás pão de angústia,
ficarás lá até que voltemos, até que nós vamos e voltemos da guerra. A preocupação de Miqueias era só uma, de morrer ali, porque ele sabia que eles não voltariam. Ele sabia quem estava falando para eles ali, que era Deus. Às vezes, não damos ouvidos à voz do Senhor. Dai ouvidos ao que falo. Dai ouvidos ao que falo. Às vezes, não damos ouvidos ao que Ele tem nos falado. E às vezes, só tentaremos olhar quando tudo estiver lá embaixo. Tentaremos dar ouvido. O que temos que fazer é dar ouvido ao que Ele fala. Eva caiu. Houve um plano de redenção ali para a humanidade que caiu, para a igreja que caiu. Há um plano de redenção para as nossas almas. Há sim um plano de redenção. Mas será que estamos dispostos a ouvir a voz de Deus? Será que estamos dispostos realmente? A palavra de Deus nos diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Pois quem amar o mundo ou as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Será que temos dado ouvidos a isto? Sabe, a igreja chegou em um tempo, não me refiro a vocês, se vocês não estiverem assim, ou se eu não estiver assim, mas chegou um tempo, segundo Mateus 15, 9, que diz assim: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, Jesus falou isto para aquele povo, quando ele estava pregando ali, trazendo uma mensagem ali, e o povo estava glorificando, em outras palavras ali, dizendo hosana, hosana. E ele olhou e viu não aquilo que eles estavam falando, mas o que estava no coração daquele povo naqueles dias. Tanto os fariseus, saduceus, uns dizendo que só poderia se adorar a Deus, ali o caso dos samaritanos, em um certo monte, outros dizendo que só poderia ser em tal lugar. Jesus olhou para eles e disse: esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, Deus viu totalmente diferente do que aquele povo estava professando. Totalmente diferente. Onde está o nosso coração? A palavra vem nos dizer: aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se o teu coração estiver na palavra de Deus, então o teu tesouro será na palavra de Deus. Se o teu coração estiver voltado ao conhecimento, a buscar conhecimento no Senhor, então de lá virá ali a tua fortuna. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Sabe, irmãos, estamos vivendo em tempos difíceis, em que Paulo disse que o povo amontoariam para si doutores, segundo a lei, segundo aquilo que aprazia os seus próprios corações, seus próprios entendimentos. E nós vemos hoje em dia muitos meios de fé, uns dizendo que não tem problema andar ali de qualquer forma, vestir de qualquer forma, falar de qualquer forma, não tem problema nenhum. Não tem mais problema nenhum. Existe até igrejas voltadas à adoração satânica, como todos bem sabem, porque não há mais problema nenhum dentro do conhecimento ou do intelecto do homem, não tem mais problema. As pessoas veem aquilo e aquilo é normal para muitos. O pecado, a Bíblia nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E o que vemos no dia de hoje, a iniquidade aumentando. A iniquidade aumentando. E o que é iniquidade? Iniquidade é aquilo que você sabe que é errado,
e mesmo assim o pratica. Sabe que é errado e mesmo assim você o faz ou aprova quem faz. Não tem problema, relacionamento homoafetivas, não tem problema nenhum, é normal isso aí. Aquilo que foi falado era para aquele tempo, não é para os dias de hoje, porque tornou-se normal, comum para muitos. Para muitos é normal e comum, porque não estão mais dando ouvidos ao que Deus tinha falado, ao que Deus falou. Não tem mais dado ouvido, o povo já não tem mais dado ouvido. E Deus chamou Moisés e disse: leva este povo para a terra, para uma nova terra, uma terra que emana leite e mel. E ele ali começou a falar, ali, indicando que Deus estava à frente. Não era o homem, era Deus que estava à frente. Coisas grandiosas, espantosas aconteciam no meio deles. Água era vertida da rocha. Não era pequena água, não, era rios, correntes de águas, rojavam de uma rocha, Deus mostrando que estava à frente do povo. Mas houve um pequeno momento em que o povo deixou de ouvir a voz de Deus, o que Deus estava falando. E um simples interiz, Moisés sobe ao monte, passou 40 dias ali, e quando desceu, 40 dias foi o suficiente para o povo esquecer de quem estava falando com eles. 40 dias foi o suficiente para o povo esquecer de quem tinha tirado da terra da servidão, da escravidão. 40 dias. O povo esqueceu do que Deus fez na travessia do mar. O povo esqueceu do maná que caía do céu. O povo esqueceu das suas sandálias que não se acabavam. O povo esqueceu das suas roupas que não se acabavam. O povo esqueceu da saúde que não lhe faltava. O povo esqueceu do Deus que estava provendo no meio deles. 40 dias foi o suficiente para o povo esquecer de quem falava com eles. 40 dias. Sabe, às vezes estamos passando por um momento de provação. Talvez muito tempo, certa enfermidade, certas lutas financeiras, espirituais, quais que sejam elas que você tem enfrentado. E às vezes esquecemos de quem fala conosco. Às vezes não damos ouvido àquele que está falando conosco. Às vezes estamos esquecendo daquele mesmo Deus. E aquele povo, foi apenas 40 dias. O povo esqueceu, porque eles queriam ver algo diferente daquilo que Moisés havia falado. Eles queriam ouvir algo que agradasse o seu coração. Às vezes, queremos ouvir algo que agrade o nosso coração. Queremos ouvir algo que agrada aos nossos ouvidos. Às vezes, perguntamos algo um pouco mais sábio do que alguém, mais sábio do que a gente, e vamos tão alegre, perguntando, e ele diz, não é dessa forma, é dessa e dessa forma. E nos entristecemos. Não foi assim com Caim? Caim chegou, a sua adoração não foi ouvida, o seu sacrifício não foi ouvido, e ele ali com o coração, com o semblante desfeito, Deus disse, Caim, olha Deus falando com ele. Ele não deu ouvidos ao que Deus estava falando. Ele disse, Caim, faze igual ao teu irmão. E é certo que recebereis. Eu receberei. E é certo que eu aceitarei. Faz igual ao teu irmão. E ele não quis, porque ele não queria ouvir aquilo de Deus. Ele não queria ouvir aquilo da parte de Deus, não. Ele queria ouvir algo diferente. Só que o que muitos não sabem é aquilo que não queremos ouvir muitas das vezes, é o que nos amadurece. O que não queremos ouvir muitas das vezes é o que nos prepara. O que não queremos ouvir muitas das vezes é o que nos posiciona. O que não queremos ouvir muitas das vezes é o que nos fortalece. O que não queremos ouvir muitas das vezes é o que nos conforta lá na frente. É o que não queremos ouvir no momento. Sabe, Jonas,
foi chamado ali por Deus a pregar em um lugar em que ele não queria ir. Ele foi levantado para um lugar em que ele não queria ouvir, não queria ir, não queria ouvir ali a voz de Deus. Ele não ouviu a voz de Deus. E sabe, Deus disse: ouça o que eu falo, vá para Nínive. Ouça o que eu falo, faça isso. Às vezes ouvimos Deus falando: ouça o que eu falo, vá orar. Ouça o que eu falo, vai meditar. Descansa na minha presença, ore. Descanse. Confie somente. Vá. Só que aquilo que ele não queria ouvir era o que iria prepará-lo. É o que iria fortalecê-lo. Era o que iria vindicar a sua vida como um profeta. Foi ele ouvir e obedecer o que Deus havia falado para ele. Só que ele não queria aceitar de antemão. Sabe, irmãos, aquilo que às vezes não queremos ouvir é o que vai nos fortalecer. Parece ser difícil aceitar. Você dizer: fulano de tal não me ouve, não me entende. Por que foi falado isso? Por que não falou aquilo outro? Será que você não pensa que eu não tenho sentimentos? Será que não sabe que eu também tenho mentalidade de falar desta forma? Aquieta-te na presença de Deus. Aquieta-te na presença dEle. Ouça. Espere no Senhor. Espera no Senhor. Apenas espere no Senhor e Ele fará por você aquilo que você nunca, jamais imaginou. Aquilo que você jamais imaginou. Por mais que as coisas pareçam ser ruim, por mais que pareçam ser o fim, mas Deus está provendo ali a redenção para as nossas almas. Deus está provendo, Deus proveu a salvação para nossas almas no Calvário, através de Jesus Cristo. Ele proveu a salvação para a tua alma. E você diz, talvez dentro de si: eu não consigo, eu não sou nada, eu sou assim, eu sou aquilo outro. Ei, Ele proveu para você a redenção da sua alma. Foi por você que Ele morreu naquela cruz. Foi por você. Foi por você. A vida ela não é feita de apenas chuva. Não. A chuva, ela vem para regar a terra, fazer crescer o fruto. Mas o sol, aquilo que te queima, aquilo que te estressa muitas das vezes, aquilo é que vai te fortalecer. Aquilo vai fortalecer a sua raiz. Sabe, a vida, ela não é feita apenas de rosas. Não, ela tem espinhos. É difícil. Vai ter vezes que você vai ter vontade de correr, de fugir, de sair, de não mais vir à igreja, de não ouvir mais a mensagem, de não louvar mais, ir para o mundo, se entregar à vaidade. Vai ter tempos que o diabo tentará enganar os teus sentidos, porque a palavra de Deus diz: pois eu temo que assim como a serpente enganou Eva, os vossos sentidos sejam também corrompidos. Os seus sentidos, a sua visão, a sua audição, venham ser corrompidos por esses sons infames que há no mundo. Seus olhos sejam corrompidos pela avareza, pelas coisas ruins que o diabo tende a seduzir. Ele diz: eu temo que os vossos sentidos também sejam corrompidos, como o de Eva foi corrompido. Sabe o que temos que fazer? Não nos entregarmos, não desistirmos, seguirmos adiante, seguirmos a Ele, seguirmos a Ele. E tenha por certeza que tudo no mundo te impulsionará, fará de tudo para te afastar da presença de Deus. As tuas amizades na escola dirão para você: não tem problema você fazer isso. Não tem problema você fazer isso, mas que com as palavras do povo de hoje, mas que coisa cafona.
você viver desta forma. Não tem problema nenhum. Isso era para aquele tempo. Não tem problema nenhum você fazer isto ou aquilo outro. E se você, no seu coração, quiser ouvir isto, você seguirá isto. Se o teu coração, você adora ou ama a vaidade, e você ouvir alguém falando, não tem problema você andar dessa forma. E você quiser ouvir isto, então é isto que você seguirá. Porque é algo que você quer ouvir. Porque é algo que você quer ouvir. Mas se o teu coração repudia o pecado, quando isto chegar, você dirá, não, aparta-se de mim isso aí. Isso não é de Deus, isso não é para mim. Eu sou um cristão, eu sou um novo convertido, eu sou ali de Cristo. Isso não é para mim. Não foi o que Daniel fez? Não, esses manjares eu não quero. Eu não quero comer do que vem da mesa do rei. Não, quero apenas isso. Apenas as hortaliças, as verduras, as frutas. Apenas aquilo que vem de Deus. Eu não quero aquilo que vem do mundo. Eu não quero aquilo que vem deste mundo podre que está caindo dia após dia. Não tem nada neste mundo que você possa se firmar a sua confiança. Você olha para o mundo político, não tem nada que preste. Você olha para o mundo religioso, não tem nada que preste. O que tem algo que preste é a palavra de Deus. É quando você firma a tua mente, o teu coração no caminho do Senhor. E o que ele disse? Entregue a teus caminhos ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Então, irmãos, dai ouvidos ao que falo. É o que Deus nos diz esta noite. Isto serve para mim. Isto serve para vocês. Serve para todos nós. A palavra de Deus nos diz que nós não sabemos o dia nem a hora em que Ele virá. Você não sabe. Se você não estiver preparado, você não subirá. Se eu não estiver preparado, eu não subirei. Sabe, e às vezes rejeitamos muito a Deus no dia a dia, rejeitamos Ele muitas das vezes. Só que você não sabe ainda, ou eu também não sei, o que é a dor da rejeição. O que é Ele rejeitar. O povo de Israel até hoje vive em guerra. Até hoje vive em lamento. Simplesmente porque Deus virou as costas para eles. Deus virou as costas. Então não espere Deus virar as costas para você querer dar ouvidos. Não venhamos esperar Deus virar as costas, para que a gente possa ouvir, dar ouvidos ao que Ele está falando. Todos os dias, em todos os cultos. Então, irmãos, é isto. Vamos nos pôr de pé. Vamos nos pôr de pé. Louvado seja Deus. Senhor Deus, Pai soberano,